agora vamos falar sobre liderança e o quanto que é importante e fundamental o papel da liderança dentro do processo de gestão. Na verdade, no processo de implementação e manutenção do sistema de gestão da qualidade. Bom, isso que o engajamento dos responsáveis da liderança tem um papel fundamental é muito simples da gente falar, mas o motivo e a necessidade que é o que gera o principal interesse quando a gente fala do papel dele dentro de um processo que envolva as certificações e o processo de manutenção de processos, né? Enfim, quando a gente fala do envolvimento da liderança dentro de uma organização, a gente está falando muito de exemplo, né? Quanto é que o exemplo que a liderança traz para os engajados abaixo dele podem transformar todo o processo e o ambiente em que os colaboradores estão inserindo, né? Então é fundamental quando a gente fala da liderança dentro do papel de um sistema de gestão, quanto ao acompanhamento, monitoramento, engajamento e o principal, comprometimento dentro dos resultados esperados com o propósito principal de padronização e monitoramento dos processos. Bom, a norma deixa muito claro que a liderança ela deve demonstrar o interesse em relação e o comprometimento, né, em relação ao sistema de gestão. Mas como é que ela deve transportar isso para os delegados, né, para o processo em si? Primeiro, ela deve prestar conta através da eficácia do sistema, ela deve também assegurar as políticas e os objetivos estabelecidos pelo sistema de gestão da qualidade, ou seja, ela deve estabelecer os padrões, estabelecer também onde é necessário chegar com aquele processo, como é que eu vou envolver as pessoas dentro do engajamento para que eu possa alcançar o objetivo do meu sistema de gestão, para que ele possa assim transportar para as partes interessadas o resultado dos meus processos, né? Ela também deve promover uma abordagem de risco. Já falamos aqui em outros tópicos do nosso curso em relação ao quanto é que é importante monitorarmos os riscos que envolvam os nossos processos, né? Então, de certa forma, é essencial que ela aborde esse tema e para que ela possa também, dentro dessa abordagem, trazer a responsabilidade para o processo, de uma forma que ele seja assiduamente seguido e controlado, assim como todas as outras frentes que envolvam o controle dos processos de gestão do sistema da qualidade. Também, quando a gente fala de processos e comprometimento, isso tem muita ligação com pessoas, né? Então é fundamental para que exista o engajamento de todas as pessoas que compõem esse processo. O processo nada mais é do que uma metodologia aplicada ao meu negócio. Então, em determinadas situações, o engajamento das pessoas envolvidas é uma parte fundamental. E cabe à liderança, assim como todas as outras formas de controle que temos e todas as outras metodologias de aplicação para os meus processos, trazer também esse comprometimento, dando condições específicas para que essas pessoas tenham engajamento dentro do seu processo. E aí também, obviamente, apoiando todas as áreas e demonstrando as responsabilidades que cada uma tem dentro do seu processo, dentro da construção, né, do legado da empresa, do seu produto, do seu serviço. Então, contextualizando outros tópicos, inclusive, é de essencial e fundamental peso para a organização que a liderança seja o padrão de excelência para que assim ela possa ser o espelho do que a organização deve buscar e para que isso fique muito claro a todos os envolvidos nesse processo e na construção dessas entregas. Um dos pontos muito importantes quando falamos ali de liderança é, primeiro, né, se não a principal ou a maior parte interessada, que é o nosso cliente. Então, um dos principais pontos, inclusive, se tratando especificamente dentro de liderança, um requisito de atendimento à própria norma, quando a gente fala de foco no cliente. Então, hoje a liderança ela deve ter o comprometimento com relação ao cliente, assegurando alguns itens especificamente. Entre ele, que todos os requisitos que propõem a construção do meu produto e do meu serviço, em relação às expectativas e necessidades, né, já falamos isso um pouco atrás também, em relação ao que o meu cliente tem, né, nesses dois pontos, sejam entregues conforme as expectativas, né, conforme o que ele precisa exatamente. Então, quando a gente fala de cliente, o papel da liderança vem justamente para que possa propor que a organização, de uma forma geral, possa estar totalmente ligada e vinculada às necessidades que esse meu cliente, né, que a maior parte interessada da minha empresa necessita e que o nosso produto e serviço nada mais é do que o resultado do que o mercado demonstra e aí, de certa forma, a liderança trazendo essa visão também para que possa ter um amplo atendimento e para que essa visão de exclusividade, talvez, né, usando uma palavra um pouco mais
com peso um pouco maior, mas que essa exclusividade do meu cliente dentro das partes interessadas possa ter ali um papel de peso perante a responsabilidade que a liderança tem para que tudo isso seja enraizado na cadeia dos processos que compõem a entrega do meu produto ou do serviço. Dentre as frentes que são tratadas, né, que compõem o papel da liderança no processo de gestão, da qualidade especificamente, tem um vínculo muito maior quando a gente fala da política da qualidade. Mas o que é uma política da qualidade, né? Nada mais é do que a alta direção estabelecer para o seu sistema de gestão da qualidade quais são os propósitos da empresa em relação às necessidades que o mercado traz e como eu posso contribuir dentro desse mercado. Então nada mais é do que uma visão da direção, que é construída de acordo com os pilares e valores da organização, mas que isso seja não só criado e estabelecido, mas que ele seja cumprido e monitorado. Então, quando a gente fala desse comprometimento, quer dizer então que a alta direção, a liderança da organização, ela tem que estar 100% intrínseca, ligada ao processo, para que ela possa estabelecer condições para que essa política seja realmente cumprida e para que ela seja realmente algo que gere valor, que estabeleça, na verdade, ali os valores que a minha organização transmite para os meus clientes e para o mercado de uma forma geral. Dentro dessa política, ela contextualiza algumas situações, né? Então, primeiro, deixar claro os objetivos da qualidade, também comprometimento em satisfazer requisitos aplicáveis, seja ele requisitos internos, requisitos externos, legais ou não, ou simplesmente quando a gente fala ali de requisitos do meu produto ou serviço, que o meu mercado traz também como uma referência. E também o comprometimento da minha organização em relação à melhoria contínua. Hoje, né, já citado em vários outros tópicos aqui do nosso curso, a importância da melhoria contínua. Então, é tão importante para um sistema, não só da qualidade, mas o organismo, a organização de uma forma geral, a empresa de uma forma geral, para que ela possa evoluir em relação aos serviços, propondo sempre a evolução do seu produto, do seu serviço, para que assim ela possa sempre contribuir no aprimoramento das necessidades e das expectativas do meu cliente e de toda a parte interessada também. Bom, como a política da qualidade é algo que traz dentro de si, né, o dever da política da qualidade é a gente transparecer para a organização e para as partes interessadas os propósitos, pilares e o DNA da empresa, ela deve ter uma importância muito grande em relação a como eu vou transmitir isso de meio externo, como é que eu vou envolver as pessoas dentro dessa política da qualidade. Então a política da qualidade, ela deve, quando a gente fala deve, é porque a norma, ela exige que isso seja estabelecido e cumprido, né? Então ela deve estar disponível e ser mantida como informação documentada, ou seja, eu preciso controlar essa informação para que eu tenha consciência de que ela é a mesma informação, independente de onde ela esteja, independente de onde ela esteja publicada ou independente do modelo e caminho que as pessoas têm acesso a ela. Ela deve ser comunicada, entendida e aplicada na organização, ou seja, não basta eu escrever uma política bonita, trazendo situações ali que é o meu desejo. Não, ela deve ser cumprida, entendida e aplicada e comunicada a todos, ou seja, ela deve realmente transparecer o meu propósito, transparecer a minha forma de agir perante a visão, né, dos pilares da minha organização. E ela também deve estar disponível para partes interessadas pertinentes, como apropriado, ou seja, eu estabeleço o caminho de comunicação e a disseminação dessa política de acordo com a necessidade que essas partes interessadas tenham e que elas devem ter esse acesso. Bom, ainda sobre liderança, né, a alta direção, deve-se estabelecer alguns padrões para que ela dissemine a necessidade do envolvimento dessas pessoas. E esses padrões nada mais é do que ela definir papéis, responsabilidades e autoridades dentro da organização. Então, a alta direção deve atribuir a responsabilidade e autoridade para assegurar que o sistema de gestão da qualidade esteja conforme os requisitos da norma, assegurar que os procedimentos entregues assegurar que os processos entreguem suas saídas pretendidas e relatar o desempenho do sistema de gestão da qualidade e as oportunidades para melhoria, em particular para a alta direção. Ou seja, a alta direção deve estabelecer condições para que as pessoas possam ser seguras e para que elas estejam de forma clara, entendíveis sobre as necessidades que ela tem, sobre suas responsabilidades e as entregas necessárias dentro do processo em que ela está envolvida. Bom, terminamos aqui o nosso tópico sobre liderança, espero que tenham gostado e nos vemos em breve.
Até mais!